Muito bom dia, pessoal do segundo ano do Colégio Objetivo em Andeara. Espero que todos vocês estejam bem. Quero aproveitar para dizer que eu estou saudoso de todos vocês. Já faz um tempo que a gente não se vê e acho que é a primeira vez que eu estou usando aqui fazer um trabalho com imagem e está sendo um aprendizado muito grande para todos nós. Vários professores já disseram isso ao longo da semana e eu reforço tudo que os meus colegas disseram. Para a gente está sendo de um crescimento gigantesco poder desenvolver essas atividades para enviar para vocês, manter esse canal de comunicação aberto. E eu espero de todo o coração que vocês gostem, que fique do agrado de vocês, do contentamento de vocês. E acima de tudo que vocês nos deem um retorno, porque as coisas sempre podem ser melhoradas. Então, conforme vocês forem nos dando os feedbacks sobre os trabalhos que nós estamos fazendo, nós temos condições de fazer trabalhos sempre melhores. Tá? Acho que é isso, né? Feitas as devidas saudações aí, né? Na falta de um abraço fraterno, a gente vai, enfim, para os nossos afazeres, para a nossa aula. Manhã de sexta-feira, gramática normativa, e eu preparei uma sequência de slides que eu queria partilhar com vocês. Os conteúdos que nós já vimos, aqui na apostila 1, já falamos de sujeito simples e composto, já falamos de sujeito desinencial e indeterminado, inexistente, predicado nominal, predicado verbal. Todos esses conteúdos foram contemplados presencialmente em sala. O de predicado verbal não foi completamente contemplado, então a gente vai falar um pouquinho dele hoje aqui nessa aula ainda. Eu espero que os TCs referentes a esses assuntos, se não foram feitos, que vocês os façam, para que haja dúvidas e vocês venham falar conosco. E qualquer dúvida, contato ao professor. Chama a gente pelo WhatsApp, liga, manda sinal de fumaça, faz qualquer coisa, mas não fica com dúvida, né? Nos permitam poder orientá-los à distância, poder ajudá-los daqui de onde nós estamos. Tá bem? Os conteúdos orientados por estudo dirigido são a revisão do predicado verbal, que eu tinha dito para vocês, os complementos verbais, que nós vamos ver, e a questão do predicado verbo nominal, que nós vamos tratar hoje também. Tá bem? As próximas aulas está previsto um trabalho com adjunto adnominal, complemento nominal, que é um material que não está na apostila, mas que nós precisamos, ele é necessário, já para a próxima aula, e o adjunto adverbial, que é a última aula da apostila 1, que está lá no módulo 22. Certinho? Os tipos de predicado. Então vamos direto ao assunto, não vamos perder tempo não. Predicado nominal, verbal e verbo nominal. Se vocês encontrarem algum errinho de digitação, aí depois vocês me dizem para eu poder ir arrumando, tá? Se tiver algum problema. Vamos lá. Predicado nominal. Nós já fizemos essa aula lá no módulo 10, mas dá uma olhada. Você tem o predicado nominal composto por verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Então a sequência habitual é essa daí. Tem que ser sempre assim? Você sabe que claro que não. Essa ideia de sempre, de nunca em língua portuguesa não rola, não funciona muito assim. Mas via de regra, né, o praxe é esse. Então você tem lá, o menino parecia ansioso. Figura do sujeito, que é o menino, o verbo de ligação, que é o verbo parecer, e o ansioso, que é a característica do sujeito, daí ser chamado de predicativo do sujeito. E eu já coloquei ali na observação também que o predicado nominal, o núcleo dele é o predicativo do sujeito. Então, ao mesmo tempo, você tem o predicativo do sujeito sendo o núcleo do predicado nominal. Não esquece essa sequência, tá? Núcleo do predicado nominal igual a PS. Os persegueiros estão em flor. Tá vendo em flor destacado? Você tem aqui a figura do predicativo do sujeito. Lembra daquela listinha de verbos de ligação que eu falei para vocês também? Ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar, andar no sentido de estar. Cuidado com essa listinha. Ela ajuda muito, mas ela derruba também. O ideal é pensar o seguinte: existe uma relação estabelecida entre sujeito e predicativo? Existe uma característica, esse predicativo está funcionando como uma marca, uma característica do sujeito? Se tem, quem está desempenhando essa ligação aí é o chamado verbo de ligação.
Mas atente para isso, veja se isso está acontecendo verdadeiramente, para não correr o risco de se deparar com um falso verbo de ligação, com um verbo que se pareça. A gente colocou um exemplo desse na sala, lembra? Alguma coisa do tipo, Maria está, sei lá, na padaria. Maria está na padaria. Maria é o teu sujeito, está, hipoteticamente seria o teu verbo de ligação, mas na padaria não é um predicativo do sujeito, está como um marcador de lugar. Então, nessa hora, na padaria se torna um advérbio de lugar e o verbo que seria de ligação se torna um verbo intransitivo. Então, cuidado com essas pequenas ciladas aí, observa bem se existe um predicativo do sujeito para poder falar em predicado nominal. E não esquece da trindade sintática, lembra? Você tem que ter predicado nominal, predicativo do sujeito e verbo de ligação. Onde um deles estiver, os outros certamente estarão. Tá? Se faltar um é porque a trindade não se constituiu, tem alguma coisa errada nesse construto, nessa frase. Comumente a gente pode resumir da seguinte maneira, então olha aqui, ó, sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Adiante, tem uma tirinha aí para vocês. Observa lá o termo bons, que vai aparecer aqui, ó. Seríamos bons por egoísmo. Tá vendo o verbo ser que apareceu? Seríamos. Quem seríamos? Nós, é um sujeito desinencial. Seríamos é o verbo de ligação e bons é a característica, aqui o predicativo do sujeito. Mais adiante também, ser bom é fácil. Fácil, característica aí desse ser bom, que é o sujeito. A gente não vai entrar nem nos meandros dessa questão, ela daria uma discussão bem boa, né? Esse quadrinho aqui, essa tirinha. Mas a gente não vai entrar no mérito da questão. Tá? E olha aqui, o difícil é ser justo. Então, o difícil funcionando como sujeito nessa construção e o ser justo funcionando como predicativo do sujeito, característica daquilo que é difícil. O difícil é o ser justo. E o verbo ser aqui funcionando como verbo de ligação. Lembra que eu comentei que eu queria, numa das atividades, que vocês pegassem tirinhas, imagens, charges, campanhas publicitárias e o que mais houvesse e procurassem nelas algumas marcas desses materiais com os quais nós estamos trabalhando. Porque se você for capaz de reconhecer nos textos, né, nas imagens, é sinal de que foi assimilado, é sinal de que foi absorvido esse aprendizado. É aprender a ler o mundo em volta de você, né, aquilo que está em torno de você. Por isso que eu pedi aquela atividade de construção de questões. O predicado verbal, a gente está indo para o outro predicado agora, ele é composto por verbos chamados de nocionais ou significativos. Cuidado, tá? Nocionais, não nacionais. Verbos nocionais ou significativos, que são aqueles que indicam ação. Tá vendo? Meu filho comeu 2 brigadeiros, olha lá. Então o verbo comer aqui indicando a ideia de ação, e por isso é chamado de verbo nocional. O predicado verbal ele pode ter um verbo com um complemento, que vai ser ou transitivo direto, ou transitivo indireto, ou bitransitivo, ou também pode ser o intransitivo. Qualquer um desses 4 verbos são chamados de nocionais ou significativos. Só não é verbo nocional ou de ligação. Tudo bem? Olha aqui, os cães andaram pelo gramado. Olha o verbo andar, cuidado com ele. Se for andar no sentido de viver, ele é verbo de ligação. Né? Os cães andavam tristes. Aí esse andavam, na verdade, tem um outro peso, tem um outro valor. Agora, andaram pelo gramado, ele está como verbo de ação. E, nesse caso, o núcleo do predicado verbal é o verbo. Tá? O núcleo do predicado verbal é a figura do verbo. O predicado verbal tem como núcleo o verbo da própria ação, acabei de falar, e comumente ele pode ser resumido da seguinte maneira. O módulo 13, que já está orientado, ele resume esse assunto. Eu peço que vocês façam os TCs referentes a esse módulo, tenham dúvidas e mandem as dúvidas para que a gente possa conversar. Tudo bem? Tem também aí uma tirinha para vocês. Se não tiver tirinha, não é Paulo Ferrarese, né? Tem que ter chargezinha, tirinha e tudo mais. Dá uma olhada no verbo colocar. Olha aqui, Dolores colocou. Né? Colocou o quê? Uma imagem de São Judas. Mas o fato é que eu tenho o verbo colocar como verbo de ação. Eu nem vou entrar na questão da predicação verbal, né? No tipo de verbo. Só estou pensando na questão do verbo de ação ou no verbo de estado.
E mais adiante você vai ter o fui à padaria, né, o ir, aqui fui à padaria, e comprei o quê? Um bolo decente, o verbo comprar. Então são 3 verbos que marcam a ideia do predicado verbal. Eles têm no conjunto da construção aí o uso dos predicados verbais. E o predicado verbo nominal, que vai aparecer lá no módulo 19. A gente não viu ainda, estou orientando vocês aqui. Quando vocês forem fazer, vocês sinalizam se correu tudo bem, como é que a coisa aconteceu. O predicado verbo nominal, ele é composto por um verbo nocional explícito, ele vai aparecer, um verbo de ligação que tem que estar elíptico, ele não pode aparecer, e um predicativo do sujeito ou do objeto. Então dá uma olhada aqui, ó. O rapaz chegou à festa risonho. Então tem o verbo chegar, quem chegou, rapaz é o teu sujeito, o verbo nocional está aqui, o rapaz chegou. Esse verbo aqui a gente chama de intransitivo. Chegar é um verbo intransitivo. Esse a festa é um complemento, um adjunto adverbial. E esse risonho, quem risonho? Rapaz. Então a gente tem o que a gente chama de predicativo do sujeito. Mas o verbo aqui não é um verbo de ligação, é um verbo, lembra, intransitivo. Então o que acontece? Tem um verbo elíptico, que é o verbo estava. O rapaz chegou à festa e estava risonho. Porque não dá para falar o rapaz risonho. Eu consigo pensar no rapaz estando risonho, mas não consigo pensar no rapaz risonho. E por esse motivo é que eu falo que tem um verbo que se tornou elíptico aqui, que é o verbo estar, que está ligando o predicativo do sujeito ao sujeito que é rapaz. Tudo bem? Olha aqui a Madalena. A Madalena completou a prova feliz. Madalena completou o quê? A prova, tem um verbo transitivo direto, a prova é meu objeto direto e feliz é a característica da Madalena. Ela completou a prova e ela estava feliz. Nesse caso, o núcleo do predicado verbo nominal é o verbo mais o predicativo do sujeito. Tá bom? Eu acho que é isso, não tem segredo, é tudo coisa que vocês já viram, vocês já passaram por isso no ensino fundamental, foram super bem orientados. E eu estou relembrando vocês, mas durante a feitura dos exercícios, se surgir dúvida, eu estou aqui. Vamos adiante. Os verbos quanto à predicação. Então, eu já de certa forma adiantei o assunto, eles podem ser nocionais ou verbos de ligação, não tem muito mais o que falar a respeito deles. Vai adiante. E quanto à predicação, eu estou usando um exemplozinho aqui para vocês. Dá uma olhada no último quadrinho. Meu psicólogo é um escroto. Está vendo o verbo aqui, o verbo ser de novo, indicando a marca do verbo de ligação. Então, escroto, característica do meu psicólogo. Sujeito ligado ao predicativo do sujeito. Por meio de quem? Por meio de um verbo de ligação. Olha no outro caso. Pega o último quadrinho também. Acha mesmo que ETs tem umbigo? Esse tem está ligando ETs. O verbo está associado ao sujeito. Quem tem? Os ETs. Mas eu pergunto tem e eu pergunto o que? E aí vem umbigo. Aí eu encontro um verbo que é de ação, por mais que não pareça, eu falo, mas ter é um verbo de ação? Ter é um verbo de ação, nesse caso. E ele se pergunta o que nessa circunstância? E a resposta vai ser umbigo, que é o teu objeto direto. E aí você caracteriza como sendo o verbo nocional. Então, nocional são todos aqueles verbos que não são verbos de estado. Se não for verbo de estado, é verbo nocional. Tá bem? Adiante. Quanto à regência, então os verbos podem ser transitivos diretos. Pega lá, ó. A gente vai falar em predicação verbal, a noção de tipo de verbo. Então tem o verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo? Quando eu falo que é transitivo, o que significa isso? A gente já falou em sala também, mas vamos relembrar, vamos reforçar. Se ele é transitivo, isso significa que ele necessita de complemento. Por isso, olha o último aqui, que ele é intransitivo. O intransitivo é o que não necessita de complemento. Então, quando eu falo, meu irmão nasceu em Congonhas do Campo, nasceu. Olha para o verbo nascer e ele não vai pedir complemento. O em Congonhas do Campo é só um advérbio de lugar que eu marquei. Mas eu não precisaria colocar. E não mudaria em nada o fato de ele ter nascido em Piracicaba, ou em Caraguatatuba, ou em qualquer outro lugar. Tá? Mas o verbo nascer, então, se apresenta como verbo intransitivo. Volta lá, então. Se o intransitivo não necessita de complemento, o transitivo necessita de complemento. Se for transitivo direto, o complemento é
sem preposição. Tá? O verbo pede um objeto, mas não exige preposição, ele não pede preposição. Então ninguém entendeu o que, o porquê da mudança. Lembra, para falar de verbo transitivo direto, a pergunta é o que ou quem? O que ou quem? Se você fizer uma dessas duas perguntas, você está lidando com um verbo transitivo direto. É muito tranquilo. Se for um transitivo indireto, então transitivo necessita de complemento. Se for indireto, com preposição. Tá? Aqui a pergunta também vai ser que ou quem, só que precedida de preposição. Então você diz assim, os filhos devem obedecer. Pergunta, a quem? Resposta, aos pais. Então quando você fala obedecer a quem, esse preposicionamento seguido de pronome faz com que eu requeira o transitivo indireto. E o bitransitivo é aquele que pede os dois complementos, um direto e um indireto. Não esquece, para ser bitransitivo tem que ser um complemento direto e um complemento indireto. Não pode ser dois complementos do mesmo tipo. Por exemplo, dois objetos indiretos ou dois diretos. Tem que ser um direto e um indireto ou o contrário. Então, olha lá, o jornal dedicou o quê? Uma página. Dedicou a quê? Ao episódio. Então, dedicou o quê? Dedicou a quê? Nesse caso, eu tenho um fator de bitransitividade. E cuidado para ver se esse segundo elemento, né, o objeto indireto, se ele está mesmo ligado ao verbo ou se ele está ligado à palavra que veio imediatamente anterior a ele. Porque se isso acontecer, aí você vai ter um complemento, é outra conversa, é outra história. Então eu quero que você preste atenção para ver se os dois termos estão associados mesmo ao verbo. Tá bem? Vamos ver o que mais que tem aí. Os objetos diretos e os objetos indiretos, eu sistematizei aqui para vocês, depois vocês vão dar uma olhada com calma no slide. E aí as dúvidas, basicamente esse conteúdo, que é uma revisão, a gente está relembrando coisas que vocês já sabem. Espero que elas tenham ficado claras. Se não ficaram, vai ser um prazer falar com vocês, tirar dúvidas, trocar ideia a respeito dele. Tá bom? O que mais que tem aqui? As atividades orientadas. Vocês vão receber um cronograma desse, vocês já têm um, só que eu atualizei ele. Então, olha só, aquela primeira atividade que vocês fizeram com lista de exercício, vocês vão me entregar no primeiro dia de encontro nosso, vocês vão me entregar no primeiro encontro nosso pós-retorno. Então, a gente retornou no dia X, lá vocês vão me entregar essa atividade. Vocês vão fazer a entrega dessa atividade que vocês já realizaram manuscrito, lembra? Vocês imprimiram as questões, eu mandei as questões, vocês responderam manualmente, já está prontinho. Só faz uma pastinha, deixa guardadinho para o cachorro não comer e quando as aulas voltarem você me entrega isso daí. É um dos critérios de avaliação que eu vou usar para esse bimestre, tá bem? No dia 27, lembra que a gente tinha combinado que vocês iam fazer no caderno essa atividade, ou numa folha do colégio e tudo mais. Para padronizar, todos os professores estão recebendo por meio de e-mail. Vocês estão mandando para o colégio está criando uma pasta para cada professor. Então, para não ser o cara diferente, eu queria que vocês fizessem isso para mim também. Então, isso aqui tudo vocês já fizeram, já está pronto, vocês já fizeram. Vocês só vão digitalizar isso e me enviar até o dia 6/4. É segunda agora. Só que como já está pronto, é só uma questão de digitalização. Aí você manda lá, vai ser colocado na minha pasta para que eu possa já começar as correções para vocês. Tudo bem? E para o dia 3/4, que é essa aula de hoje, vocês vão fazer essas atividades que estão sendo solicitadas aqui, depois vocês vão ler com calma e vão enviar o e-mail até o dia 9. Aqui vocês têm um tempo maior para a realização. E aí na semana que vem eu volto tratando de um outro assunto, provavelmente ali a adjunta de nominal e o complemento nominal. Que mais que tem? Eu coloquei um exemplo aqui para quem ficou em dúvida, né, sobre a imagem, eu coloquei mais um exemplo para vocês de uma questão que eu faria. Né? Observe o quarto quadrinho e, por meio de um texto dissertativo de no máximo 8 linhas, comente como se constrói a estrutura sintática. Dá uma olhada aqui. Ó. Me sinto o último dos mortais. Então eu estou te pedindo para me dizer qual é a função de cada um desses termos aqui e como que ela está sendo desempenhada. Não esquece que você vai ter que olhar o contexto todo. Né? Você vai olhar a tirinha inteira, o quadrinho inteiro, vai entendê-lo e depois você vem para a parte analítica da coisa e para a parte semântica do processo. Me sinto o último dos mortais. Qual é a relação que esses termos aqui estabelecem entre eles?
pensa um pouquinho, não tem que me mandar nada, isso que você não vai me mandar, mas é só para te mostrar como é que eu elaboraria uma questão. E se você quiser bater papo sobre ela, quiser discutir, trocar ideia, é para isso que eu estou aqui. Tá bem? Por último, não podia deixar de fazer uma indicação de lazer e cultura para vocês. Eu imagino tanto que vocês devem estar soberbados, exaustos, cansados, estão em casa, em reclusão e estão assim afogados de conteúdo, né, de matéria. Eu sei disso. E aí, pensando nisso, eu queria partilhar uma coisa legal, que é um filme que se chama O Poço, que eu vi e que eu queria sugerir para vocês. Aí eu coloquei algumas coisas que eu considero como coisas a serem observadas. Se você já viu, pensa nisso daqui, pensa nessa lista. Se você não viu, olha para essa lista e assista pensando nela. Por exemplo, lá tem um espaço de confinamento. Queria que você pensasse nisso, que é um retrato, que é um espelho da sociedade. Então lá vai aparecer uma questão de luta de classes. Fica tranquilo que eu não vou dar spoiler nenhum de nada. Né? Só vou provocar vocês. Tem uma questão de classes que merece ser observada. E assim, não esquece de olhar para o filme pensando na contemporaneidade, em tudo que a gente está vivendo e viveu. Né? O filme não é a oitava maravilha do mundo, mas ele traz uma série de reflexões que valem a pena. Tem a questão do mecanismo de funcionamento social. Como é que funciona a sociedade? O filme te ajuda a entender um pouquinho como é que isso funciona. Né? Quando você pertence a um determinado estrato social, como é que você se comporta? Mas e se pertence a outro? E se pertence a outro? E se você muda de estrato social, como é que fica isso? Tem a questão da quebra da comunicação metafórica. É um filme muito direto, ele não fica dando indiretinha, figurativizando, não. Ele fala o que tem que ser dito. E parece que é uma tendência que tem ocorrido, não só nos filmes, mas na música, nas artes em geral. Queria que vocês refletissem a respeito disso. Tem uma intertextualidade muito bacana com uma obra que se chama Don Quixote. Vai conhecer a obra Don Quixote, vai assistir O Poço e depois você pensa como é que essas duas obras de alguma maneira conversam. Eu costumo falar para vocês que o aprendizado ele se faz muito por relação de comparação. Então, quando você é capaz de estabelecer um diálogo entre uma obra literária e uma película, um filme, eu acho que o conhecimento vai se construindo, né, solidamente. E, por fim, ele toca na questão da educação como a única possível para permitir mudança efetiva. Parece que só por meio da educação a coisa pode acontecer. Olha para o filme e pensa na sociedade. É isso mesmo? Né? É fato? Reflete, não precisa responder nada, é só para você com você. E eu coloquei aqui um canal, um endereço eletrônico, que foi de onde eu tirei essa provocação. Eu vi o filme, depois eu li isso daqui, me senti, né, incomodado, e aí eu quis partilhar. O material está na íntegra, se você quiser ler, dá uma olhada e depois você me conta o que você achou. Um final de semana abençoado para todo mundo, cheio de coisa boa, de tudo que é bom e positivo, e luminoso, e que em breve nós possamos nos encontrar novamente e tocar a vida, né? Aguenta firme. Um abraço para todo mundo e um super final de semana.